Glória a Deus. Queridos, muito feliz mesmo estar aqui, ainda mais num culto de ceia, onde essa ceia representa para a gente algo muito importante. Essa ceia representa tudo que Deus fez através da história pelo seu povo, através de Jesus, né, na cruz, na ressurreição. Ela representa muita coisa. É difícil num culto só a gente expressar tudo que ela representa. Mas em alguns versículos aqui eu gostaria de resgatar, relembrar nessa noite algumas coisas que esse culto especial de ceia deve representar não só hoje, mas todos os dias na nossa vida. Ao acordar e ao deitar, a gente não pode deixar esses valores aqui saírem do nosso coração, porque são verdades, são o que realmente a palavra de Deus diz sobre a minha vida e a sua vida. Por isso, abra os ouvidos, abra o coração e vamos juntos passear aqui por esse texto da palavra de Deus, onde ele traz direto de Deus algumas verdades para a nossa vida. Isaías 43, abra lá sua Bíblia. Isaías 43, vamos fazer a leitura do versículo 1 em diante. Isaías 43 é um dos livros que são muito citados no Novo Testamento, né? Foi citado por Jesus, Isaías, né? Foi citado por outros escritores do Novo Testamento. Então, ele tem tudo a ver com a obra de Deus depois do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é muito interessante, porque muitas das coisas que aconteceram aqui em Isaías era um anúncio do que viria a acontecer. Então, Isaías 43, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim. Agora diz assim o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel. Não tema, pois eu os resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, e também, em teu lugar, dou Cuxé e Sebá, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo. Não darei homens em seu lugar e nações em trocas de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se juntam. Quem dentre eles predisse isso e anunciou coisas passadas, que façam entrar as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou e nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, não outros deuses estrangeiros no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês. Mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que muitos se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. E assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que faz sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali para nunca mais se levantarem. Exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não estão percebendo? Até no deserto vou abrir um caminho e um riacho no ermo.
Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Santo Deus, conduz aqui esse tempo, Pai. O Senhor já preparou os nossos corações através dos louvores, através dos cânticos, e nesse momento, Pai, continua conduzindo da mesma forma, com a tua presença sendo sentida, com o teu toque na vida de cada um, que possamos, Deus, aprender algo novo do Senhor nessa noite, mas também, Deus, inspirados pelo Senhor, impulsionados pelo Senhor, Deus, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos trouxe para aprender. Faz assim, Deus, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem alguém aqui passando luta? Você está passando alguma dificuldade? Enfermidade? Acabamos de ver o irmão aqui na igreja, está internado, é isso? Bastante tempo, uma luta, uma guerra, uma dificuldade. Talvez a parte financeira, lá no trabalho, não está do jeito que a gente gostaria. Algumas pessoas da família, o casamento. Nós, enquanto vivermos aqui, passaremos por dificuldades, passaremos por lutas, passaremos por guerras, batalhas no nosso dia a dia. Às vezes a guerra é interior, é pessoal, crise teológica, crise existencial, crise emocional. Fazemos parte de uma sociedade em que somos completamente, ou diariamente, melhor dizendo, atingidos por dúvidas, por questionamentos, por dificuldades. E não estava diferente aqui nesse panorama. O povo de Deus estava enfrentando uma grande dificuldade, estavam exilados, estavam como escravos em outra nação, e ali eles estavam vivendo um momento de muita luta, muita dificuldade, estavam vivendo, trabalhando para comer praticamente, vendo os seus filhos nascerem e trabalharem para um outro povo, e um povo que, pior do que ser escravo de um outro povo, era de ser escravo de um povo que era inimigo de Deus, que vivia práticas e adorava deuses que abominavam ao nosso único Deus, o Deus eu sou, que a Bíblia diz aqui. Então, no meio disso tudo, alguns questionamentos começaram a surgir no coração daquele povo, e Deus, que é um Deus que sonda o nosso coração, um Deus que sabe o que passa na nossa cabeça, sabendo o que estava passando ali, Ele manda essa carta, essa mensagem através do seu profeta, de um homem de Deus que se levanta ali no meio daquela geração, para relembrar aquele pessoal de algumas verdades. Relembrar eles de que eles, apesar de estarem passando por aquela dificuldade, apesar de estarem passando por aquelas lutas, apesar de estarem ali sendo afligidos, angustiados em alguns momentos, eles precisavam relembrar de algumas verdades de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer algumas coisas aqui que Deus queria primeiro. A primeira coisa que Deus queria trabalhar no coração daquele povo era o senso de pertencimento, meus irmãos. O texto vai dizer assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu. Deus estava aqui fazendo um exercício, Deus estava aqui relembrando eles de, queridos, sim, vocês estão passando por dificuldades, sim, vocês estão passando por lutas, sim, vocês estão passando por provações, mas nunca se esqueçam que vocês são meus. Nunca se esqueçam de que vocês foram comprados, e agora nós que já temos a revelação completa em Jesus Cristo, nós que já temos a Bíblia completa, já conhecemos as Escrituras, já sabemos o que Jesus fez por nós, esse texto aqui tem muito mais sentido para a gente. Porque Deus, além de nos resgatar, em Jesus nós fomos comprados com alto preço. Em Jesus, pelo sangue de Jesus, e que não foi fácil, não foi tranquilo, ou como diz a juventude aí, não foi suci. Jesus nos resgatou e foi um preço muito alto. E Ele diz isso aqui para aquele povo, e Ele está querendo reafirmar no nosso coração nessa noite, queridos, que eu e você pertencemos a Ele. E nós vivemos uma sociedade angustiada porque nós queremos pertencer. Quando eu era jovem, né, não faz muito tempo atrás, né, alguns dias atrás aí, eu era jovem, queridos, eu queria pertencer, eu queria fazer parte do grupo de skate, aí eu era ruim demais no skate, aí fui para o futebol, aí eu era meia boca no futebol, aí fui para outra, eu queria participar de algum nicho, eu queria participar de alguma tribo urbana, eu queria pertencer a alguma coisa. E agora, vindo de lá para cá, passei por alguns bairros,
passei aqui na rua e vi alguns grupos, pessoas sedentas por pertencer. Pessoas sedentas por pertencer, então elas se submetem a fazer coisas que degradam a sua própria vida, que afastam elas de Deus. A bebida, a droga, o narguilé, essas drogaradas todas aí, porque a pessoa não está querendo o negócio em si, aquela substância em si, ela quer fazer parte de um grupo, por isso ela se submete àquela coisa. E muitas vezes traz mal para ela, e afasta ela de Deus. E, queridos, estava acontecendo isso com o povo de Deus aqui. Estavam se deixando envolver com as práticas, com os cultos, com os rituais, com as festas, para se sentir pertencendo àquela nação. Então, a gente, quando vai estudar o panorama histórico do povo de Deus, de Israel, a gente vai ver que eles se entregavam de uma forma triste. Vários textos da Bíblia vão dizer, na época do cativeiro, como o povo se afastou de Deus. Mas Deus estava querendo resgatar o coração deles, falando, queridos, vocês são meu, eu formei vocês. E não só isso, queridos, porque a gente pode criar alguma coisa e deixar o léu, mas olha só o que diz o versículo 4. Visto que você é precioso, você é preciosa, você é honrado, você é honrada aos meus olhos. E não só isso, e porque eu o amo. Coloca a mão no teu coração aí agora. Coloca a mão no teu coração. Fecha teu olho agora. Fala assim, meu Deus, obrigado por me amar. Queridos, só isso já deve inundar a nossa vida de alegria. Só esse entendimento de que pertencemos a um Deus que nos ama, queridos. Só isso já deve preencher a nossa vida de alegria, de felicidade, de senso de pertencimento, de que nada possa nos afastar. Esse senso de pertencimento, de que somos amados por um Deus em que tem a nossa posse. Isso já deve ser a maior alegria da nossa vida. Essa mesa representa isso. Nós pertencemos a um Deus que prepara uma mesa para a gente. Todos os dias, através da sua palavra, um banquete para a gente se saciar ali. Com as escrituras, com mel, com alimento, nos enchendo completamente com a alegria que só vem dele, que o mundo não pode dar. E o que Deus estava querendo fazer aqui, meus irmãos, a primeira coisa era isso. Oh, meus irmãos, você é precioso, você é preciosa, você é honrado, eu te amo. Pare de fazer as coisas para querer aprovação, para querer pertencer a algum grupo. Não, você já pertence. Eu já te comprei, eu já te formei. Você é meu, amados, que você saia daqui com isso muito forte no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O texto vai continuar, amados. E ele vai trazer outra verdade muito importante para a gente. Além de um senso de pertencimento, a palavra de Deus quer, Deus aqui, através da sua palavra, quer resgatar um outro valor muito importante. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, os povos se juntam. Pulando lá para o final do versículo, diz assim, desde os mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem poderia retê-lo? O texto vai dizer aqui algumas vezes, vocês são as minhas testemunhas, vocês são as minhas testemunhas, pelo menos 2 vezes. Vocês são as minhas testemunhas. Deus aqui, além de fazer com que eles voltassem a entender que pertenciam, que faziam parte de uma grande família, de uma família de amor, de uma família de fé, de um corpo, Deus aqui estava querendo resgatar o senso de propósito, de missão deles. Porque quando a gente vai estudar o livro de Isaías, a gente vai perceber que o povo vivia como se não houvesse o amanhã. Sabe aquela música lá? Deixa a vida me levar? O povo vivia essa desgraça de jeito de vida. Estava vivendo como se Deus não existisse. E Deus resgata eles aqui, queridos. Vocês já pertencem a mim, mas não só isso. Vocês são as minhas testemunhas. Amados, quando nós fazemos parte dessa mesa, junto com o privilégio de ser amado, precioso e honrado por Deus, nós também temos uma missão nessa vida. De sermos testemunhas de Deus. De refletir o caráter de Cristo nos negócios que fazemos, na forma com que tratamos a esposa, na forma como educamos os nossos filhos. O caráter de Cristo, de Deus, precisa ser refletido através de nós.
Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, queridos, tem a ver com os seus atributos morais. Um Deus de amor, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. E esses atributos morais de Deus, Deus deseja que sejamos a imagem e semelhança dele nesses atributos, para que o mundo veja, através da minha e da sua vida, que estamos testemunhando um Deus vivo, e não um Deus morto, como existem vários aqui. É isso que essa parte aqui do versículo 8 até o versículo 13 está tratando. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês têm a responsabilidade, queridos, fazendo parte dessa mesa, pertencendo a essa família, nós fazemos parte de um grande exército, onde vai levar pessoas para perto de Jesus através da nossa vida, do nosso testemunho, lá no colégio. E esses dias eu estava conversando com um jovem, ele está fazendo 2 faculdades, teologia na Fabapar, ele está fazendo sociologia na PUC. E aí, sociologia na PUC é a tristeza, você vê de tudo lá. Você vê macumbeiro, você vê espírita, você vê ateu, você vê de tudo. E ele falando a dificuldade que ele tem de testemunhar Jesus lá nessa faculdade da PUC, porque ele tem medo de ser excluído, ele tem vergonha de ser deixado de lado. Olha só, o senso de pertencimento equivocado faz com que a pessoa deixe de pregar o testemunhar de Deus, desse Deus maravilhoso. Mas o que Deus estava querendo trazer o povo novamente é para a missão, é para o testemunho, é para o propósito de vida, queridos. Nós estamos aqui para glorificar a Deus através da nossa vida. A nossa casa ser um pedaço do céu na terra. O nosso casamento refletir o caráter de Cristo. Como homens e mulheres marchando como servos do Deus Altíssimo. Vocês são as minhas testemunhas. Vocês são os meus servos. Entenda, eu sou o Deus de vocês. E o que Deus estava resgatando, além do senso de pertencimento, era o senso de propósito, de missão de vida. Pelo que você anda? Pelo que você respira? Qual a motivação da tua vida hoje? Quando você vai lá no trabalho, bater o ponto lá, eu acho que difícil hoje, eu fiz parte daquela época que era um cartãozinho, você batia, tirava assim. Quem aqui é dessa época? Levanta a mão. Ah, tem bastante gente mais experiente, né? Vamos dizer assim. A gente fazia parte dessa época. Mas, queridos, quando nós temos o senso de propósito, de missão muito claro na nossa vida, eu não vou para a faculdade apenas para tirar nota, aprender, fazer amizade. Eu vou porque lá naquela faculdade eu preciso falar e testemunhar de Jesus. Eu não vou no trabalho apenas para ganhar dinheiro, bater a meta ou esperar o cascalho pingar no início do mês. Não. Eu estou lá no trabalho porque lá eu preciso entender que eu pertenço. Pertencendo, eu preciso ser a luz que Jesus falou que eu sou. Eu preciso ser o sal que Jesus falou que eu sou. É disso que essa parte aqui está falando. Nós somos testemunhas, queridos. Não vá para o trabalho apenas para ir para o trabalho. Vá para ganhar aquela empresa toda para Jesus. Não vá no aniversário apenas por ir. Isso tem a ver com a intencionalidade. Jesus foi intencional. Ele foi e fez. Ele não ia numa festa apenas para ir numa festa. Ele ia numa festa e estava atento. Como é que eu posso fazer a vontade de Deus aqui nesse lugar? É transformar água em vinho? Então eu vou fazer. O que é? No meio de um ajuntamento de gente, é multiplicar pão e peixe? Eu vou fazer. É o quê? É conversar com uma mulher pecadora? Eu vou fazer. Porque nós fomos chamados para ser sal e luz. E que Deus estava resgatando aqui é esse senso de testemunhas, de propósito, de missão no coração daquele povo. Que estava vivendo de qualquer jeito. E sabe, amados, depois de um movimento da reforma, onde resgatou onde um dos pilares da reforma que nos trouxe até aqui, diz que nós fazemos parte de um grupo onde cada um de nós é um sacerdote. O sacerdócio universal de todos os crentes. E é um princípio batista esse. Mas com a mão de obra remunerada, os missionários, então a gente paga para o missionário, faz a campanha de missões estaduais, nacionais, mundiais, e a gente terceiriza
Isso tem apagado de tempo em tempo o senso de missão pessoal nessa terra. Mas que eu e você, em nome de Jesus, possamos ser testemunhas de Jesus e pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Em toda hora. Porque o texto diz assim, ai de você, Felipe, ai de mim, Paulo fala, se não pregar o Evangelho. Queridos, nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos, ali, fazendo a comida para a família, ser testemunha. Limpando o carro, ser testemunha. Fazendo tudo para a honra e para a glória de Deus. Testemunhas de que pertencemos a esse Deus. Terceira coisa que o texto vai nos ensinar, meus amados, está no versículo 14 em diante, e diz assim, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel. E assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Aqui ele está falando da passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e de cavalos e exércitos e seus reforços, os quais jazem ali, estão mortos ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Outra coisa que Deus estava querendo resgatar no meio do povo, queridos, vocês pertencem a mim, vocês são amados, vocês têm uma missão, mas além disso, queridos, vocês precisam ser um povo corajoso, porque vocês pertencem ao Deus que pode todas as coisas. Vocês pertencem a um Deus que pode todas as coisas. O que ele está falando aqui é isso. Sabe esse povo aí que vocês acham que são a potência mundial, que tem carros e cavalos, que tem navios, e que eles se orgulham desses navios, e que eles estão subjugando, estão humilhando, estão fazendo vocês perderem a coragem de um povo de Deus, desse Deus Altíssimo? Sabe essa nação? Para mim, eles não são nada. Se eu quiser acabar com eles, eu acabo com eles num segundo. Eu posso fazer esse povo, essa Babilônia, esse grande exército, essa grande nação, é como se fosse os Estados Unidos naquela época. Poder bélico enorme, um exército treinadíssimo, era a maior potência, riquezas e tudo mais. Deus estava falando para eles assim, sabe esse povo de qual vocês estão em medo? Para mim, eles não são nada. Se eu quiser, eu posso apagar eles como um pavio. Deus estava resgatando, queridos, o senso de pertencimento, o senso de missão, mas a coragem daquele povo. E sabe, amados, as escolas estão querendo calar o povo de Deus. As empresas estão querendo calar o povo de Deus. Muitas famílias querem nos calar, membros das nossas famílias mesmo, tentam nos calar, nos acovardar. E agora, pelo amor de Deus, eu não gosto disso, eu não estou falando isso por uma questão político-partidária, mas existem algumas coisas que vão acontecer no próximo ano que vão querer parar a igreja de Jesus Cristo. Fechar muitas igrejas. Mas nós vamos precisar lembrar mais do que nunca, queridos, dessa parte aqui, ó. Quem é a nação que pode contra Deus? Quem é o dono de empresa que pode contra Deus? Quem é fulano ou beltrano que pode contra Deus? Nós pertencemos a um Deus que pode todas as coisas. Nós pertencemos a esse Deus, queridos. Eu lembro de uma época onde eu trabalhava num banco, logo depois que entre o futebol e o ministério pastoral, eu fui trabalhar num banco. E eu tinha 1h30 de almoço. E eu falei, eu estava um dia dormindo, numa salinha que tinha lá atrás, na agência, e eu lá dormindo, assim, eu colocava 2 cadeiras dessa, pastor, encostava aqui e a outra lá, ó. Coisa linda, ar-condicionado, quando estava frio eu deixava no quente, quando estava quente eu deixava no frio, era sucesso garantido. E um dia eu não estava conseguindo dormir, começou a me incomodar, tive um sentimento assim, cara, você está aqui dormindo todo esse tempo, mas tem gente aqui que não conhece Jesus. E aí eu comecei um pequeno grupo. Dentro daquela agência, naquele lugar que eu dormia, começamos um tempo de oração com o pessoal daquela empresa. O gerente geral da agência descobriu e falou assim, ó, de hoje em diante eu não quero mais que você faça essa reunião religiosa aí. Você está proibido, senão eu vou te demitir. E beleza. Comecei a fazer no restaurante perto da empresa lá, da agência.
E ele descobriu o que eu estava fazendo, ele falou, você não entendeu o que eu estava falando, cara? Você não tem que fazer mais essa reunião religiosa. Eu falei, mas eu não estou fazendo dentro da empresa, estou fazendo fora. Ele falou, não me interessa, eu não quero que você faça essa reunião religiosa com as pessoas da empresa. Está bem claro isso? Ele está bem claro, mas, cara, é fora da empresa, vai quem quer, você não pode proibir isso. Falei, continua para você ver se eu não vou te demitir. E o sem vergonha não é que me demitiu mesmo? Porque eu não parei de fazer. E eu ganhava muito bem lá, gente. Ganhava muito bem. 2011 ali. Gabi recém-nascida. E eu recém-nascido, ela recém-nascida, eu desempregado. Pensa o perrengue que foi. Fui para ganhar R$800 na PIB Curitiba e mais a bolsa de estudo. Mas Deus não deixou faltar nada. Vinha gente, membros da igreja, sabendo que eu estava desempregado, porque eu mandava currículo, ia fazer entrevista, o pessoal, sim, mas você está fazendo teologia, por quê? Não, porque estou me preparando para ser pastor. Não, então não vou te contratar. Em 1 ano desempregado, e 1 ano, Deus sustentou tudo. Não faltou fralda, não faltou leite, não faltou comida. Chegava membros da igreja que a gente não pedia. Felipe, Deus tocou meu coração para trazer aqui. Abriu o porta-mala do carro, carne. Coisa que a gente nem comprava quando eu trabalhava. Coisa melhor do que a compra que a gente fazia. É ou não é, Eva? Várias vezes por mês. Chegava na faculdade, abria a Bíblia, porque lá a gente estuda a Bíblia na faculdade, né? Abria a Bíblia, depois do intervalo, saía para o intervalo, voltava, abria a Bíblia, ou abria o caderno e envelope, com ofertas, R$500, R$800, R$1.000. E R$1.000, há 14 anos atrás, gente, era R$1.000, era muita grana. Eu falava, gente, Deus cuida. Nós não podemos nos calar, querido, por medo, por vergonha, por qualquer outra coisa. Nós precisamos testemunhar porque pertencemos a um Deus e Deus queria resgatar aqui naquele momento um senso de pertencimento, de missão, mas também de coragem para aquele povo. Nós pertencemos a um Deus que pode fazer todas as coisas e se nós pertencemos, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos dar segurança, Ele vai nos amparar, se for necessário Ele vai enviar os anjos, Ele vai fazer tudo, queridos, para nos preservar, para nos cuidar, porque é assim que Deus trabalha com aqueles que são fiéis a Ele. Não perca a oportunidade. Deus vai continuar dando oportunidades para você. Deus vai continuar dando privilégios de falar do amor dEle. Quando aquela pessoa tiver com problema no casamento, lá no trabalho, na família, na escola, na vizinhança, é a oportunidade que você tem de pregar do amor de Jesus ali você pode ser sem vergonha. Só nesse momento. Não pode ter vergonha de pregar o Evangelho. Nos outros momentos a gente precisa ter vergonha. Prega o Evangelho porque Deus vai te sustentar. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. E para terminar, queridos, esse momento aqui é maravilhoso. Versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aqui Deus está querendo fazer 2 coisas. Primeira coisa que Deus está querendo fazer, tirar a gente da zona de conforto. Tirar aquele povo da zona de conforto. Sabe, queridos, porque tem 2 tipos de gente em toda a igreja. Tem aquela pessoa que teve uma experiência ruim com a igreja, com o pastor, com esse movimento que a gente vive aqui, era líder de ministério e tal, aí teve um problema no passado, aí a pessoa congela. Conhece alguém assim? A pessoa, não, nunca mais eu vou fazer nada. A pessoa não faz nunca mais nada. E tem aquela pessoa que passa por tudo isso, mas fala, não, eu vou continuar, porque eu sou fogo na roupa o negócio. Né? Tem gente assim também ou não tem? Difícil, mais difícil de quebrar? Tem, né? Tem aqui, eu sei que tem. Bênção de Deus. Sabe, amados, e Deus aqui estava querendo trabalhar com esses 2 tipos de gente. Eu vou contar 2 historinhas bem rapidinho, pastor. Tinha um rapaz que era membro da antiga igreja que eu pastoreava, e ele era auxiliar de limpeza de um posto de gasolina. Ele ganhava um salário mínimo, na época o salário mínimo era 1.100. E o almoço, era isso que ele ganhava. Daí a gente começou a orar, e ele abriu um pequeno grupo na casa dele. E ele estava na Pindaíba. Pensa num cara que vivia na Pindaíba. Ele tinha uma moto que a roda de trás ela era meio que sincronizada com a da frente. Quando a da frente fazia assim, a de trás fazia assim.
E a moto andava assim, ó. Cara, triste. Quem andava em cima da moto andava rebolando, porque a moto... Uma tristeza aquele negócio. Eu falei, querido, Deus vai te honrar porque você é servo, você está aqui na igreja, tem um pequeno grupo na tua casa. A casa dele é uma pobreza, queridos. A gente estava, às vezes, no pequeno grupo, ouvia os ratos em cima da casa, assim. E não só isso. Estava lá, às vezes, no pequeno grupo, passava um rato que parecia um gato, assim, ó, no meio da sala. Dessa idade, os bichos. Uma miséria. Lembra? Queridos, a gente levava susto às vezes. E a gente ali orando. Queridos, Deus vai te abençoar. Vocês estão abrindo a casa toda semana. Vocês, apesar dessa situação de vocês, vocês são fiéis. Deus vai abençoar vocês. Deus abençoou. Ele foi para ganhar 4 vezes numa mecânica. Ali perto da igreja. 4 vezes mais ele foi ganhar. Comprou um carrão, um banco de couro, multimídia, ar-condicionado. Sumiu da igreja, miserável. A gente encontrava o cara, via nos stories, via no Facebook do cara, Parque Barigui, shopping não sei o quê, praia, não sei o quê. E igreja não se encontrava mais a cor do camarada. Tem gente que é assim, queridos, quando está na pindaíba, se apega com Deus, faz, acontece, tira do nada para fazer a obra de Deus. Aí quando melhora, abandona Deus, abandona a igreja, abandona o reino de Deus. Que em nome de Jesus aqui não tem gente assim. Mas tem aquela pessoa que está na boa, nadando na crista da onda, bem no trabalho, ganhando bem, família uma paz, os filhos tudo de boa. Aí começa a acontecer uma coisa ruim, o que acontece com o camarada? Deus, olha aí, ó, estou indo na igreja, estou sendo fiel, olha aí, ó, o que Deus faz comigo. Tem gente assim? Não conheceu gente assim já? Pragueja Deus, igual a mulher de Moisés lá. Vai, abençoa teu Deus. Tem gente que é assim, queridos, quando a coisa está ruim, era boa e fica ruim, some, abandona. E Deus estava falando isso aqui. Esqueçam o passado. Esqueçam o passado. As coisas boas e as coisas ruins, esqueçam. Daqui para trás, esqueçam. Queridos, eu tenho pastoreado muitos pastores aqui na Grande Curitiba. E a maior desgraça na vida de um líder, de um pastor, de uma pessoa, é viver no passado. Senta lá na minha mesa pessoas assim, porque na década de 80 eu fui pastor de uma igreja de 900 membros. Mas e agora? O que você faz pela obra de Deus? Nada. Está vivendo na década de 80. Está vivendo na década de 90. Está vivendo com as vitórias do passado. As vitórias do passado, queridos, não vão levar a gente a lugar nenhum. As bênçãos que nós já fizemos, as coisas onde Deus já nos usou, não é garantia de sucesso agora. Do que Deus quer fazer aqui na semana que vem, do que Deus quer fazer aqui nesse ano, do que Deus quer fazer nos próximos anos aqui nessa igreja, amados. E as derrotas também não. As derrotas não podem nos parar. Deus está falando aqui, queridos, esqueçam o que se foi. Esqueçam as coisas boas que eu fiz. Esqueçam os exércitos que eu livrei, que estavam perseguindo vocês. Esqueçam as vitórias. Mas também esqueçam o que vocês estão passando hoje. Eu tenho nova coisa para fazer aqui, em nome de Jesus. Deus está falando isso. Esqueçam as vitórias, esqueçam o momento que vocês estão fazendo. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não estão percebendo? E aí ele termina, a primeira coisa que ele quer trazer é isso, queridos, não viva no passado. Não viva nas frustrações do passado, nas tristezas do passado, nas dificuldades que você já viveu, seja lá qual for. Se tem alguma coisa te prendendo, em nome de Jesus, hoje Deus vai te libertar. Para a honra e glória do nome dele. Mas também, queridos, as vitórias do passado, Deus não quer que você viva com as medalhas do passado. Deus quer te dar novos prêmios, Deus quer te dar novas vitórias, novas bênçãos ainda hoje e durante a sua vida. Mas o texto vai terminar dizendo assim, eu abrirei, até no deserto, vou abrir um caminho e riacho no ermo. E sabe como essas coisas vão acontecer, queridos? Essa novidade de Deus vai chegar na tua vida, não é porque você é bom, não é porque você tem influência, não é porque você tem dinheiro, não é porque você pertence a uma igreja, é porque Ele é Deus. É porque Ele é Deus e ponto. E sabe como que vai acontecer isso? De uma forma
extraordinária, que nada nesse mundo vai explicar. É a intervenção única e exclusivamente de Deus, é a presença de Deus, é a chegada de Deus, é a iluminação de Deus chegando na tua vida, é Ele abrindo os teus olhos, Ele abrindo o teu coração, Ele tocando a tua vida, falando, ei, está na hora de você acordar, ei, está na hora de você mudar. Ei, o teu casamento pode ser melhor, a tua vida, teu relacionamento com os teus filhos pode ser melhor, você como membro dessa igreja pode ser melhor, você como alguém que vive nessa sociedade pode testemunhar mais do meu evangelho, você pode ser mais efetivo, atuante, poderoso na pregação do evangelho nesse tempo. Mas isso vai acontecer com o toque de Deus. É Ele que vai abrir esse riacho no ermo, Ele que vai fazer esse fluir na tua vida, porque não tem como abrir riacho no ermo e caminho no deserto. Porque o caminho no deserto é assim, queridos. Agora, você está andando no deserto, daqui a 5 minutos já não existe mais pegada. Já acabou. Imagina um caminho no deserto. Deus é esse Deus que pode fazer todas as coisas. E Ele pode... Lembra que eu te perguntei no início? Você está passando por alguma luta? Você está passando por alguma crise? Você está passando por algum problema? Esse é o Deus que pode fazer todas as coisas. Pode abrir um riacho no ermo e caminho no deserto de uma forma inesperada, sobrenatural. Algo que só Ele pode fazer. Para quê? Para que Ele vai fazer isso? Para você falar, uau, olha só como eu sou bom? Não. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus quer fazer coisas na nossa vida, queridos, para que sejamos instrumentos dele para proclamar que Ele é o Senhor. Falar assim, queridos, eu estava passando por uma situação igual à tua, mas Deus me visitou a minha casa, Deus tocou no meu coração, Deus abriu meus olhos, Deus ministrou minha vida, e hoje meu casamento, a minha vida é outra. Para que você, as coisas que Deus já fez na tua vida e ainda vai fazer, queridos, seja usado para a proclamação do Senhor, para que a fim de proclamasse o meu louvor. Todas as coisas que Deus já fez, está fazendo ou vai fazer, só tem um objetivo na nossa vida: proclamar que Ele é Deus, proclamar que Ele é o Senhor, que Ele ainda opera milagres, que Ele ainda faz maravilhas e sinais. Por isso, nessa noite, eu queria orar com você. Eu vou passar a palavra para o pastor. Queridos, falamos muita coisa aqui. Eu oro a Deus para que alguma coisa tenha ministrado a tua vida. Para que alguma coisa tenha tocado lá no íntimo, que não é a palavra, não é o Felipe, não é o pregador, é Ele, a palavra dEle, entrando lá no mais íntimo das nossas vidas. A ponto de separar juntas e medulas, a ponto de abrir e iluminar áreas que estavam escuras, estavam apagadas, reanimar pessoas que estavam entristecidas, ou dar novos sonhos para aquelas que já estavam sonhando. Queridos, Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. E isso é a partir quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Deus quer falar no teu coração, Deus quer tocar a tua vida nessa noite. Ele quer que você saia daqui entendendo que você pertence a Ele. Você é honrado, você é honrada, você é precioso, preciosa, você é amado. Além disso, Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que você tem uma missão para cumprir. Você tem um propósito para essa existência, de estar aqui nesse mundo. E além disso, Deus quer resgatar um senso, um posicionamento corajoso da nossa parte, porque nós pertencemos a esse Deus e nada é impossível para Deus. E Deus fazendo tudo isso, Ele quer que a gente comece um novo capítulo nas nossas histórias cada dia, porque as misericórdias do Senhor se revelam a cada manhã. A graça, o amor dele está acessível em nossa vida todos os dias. Por isso Ele quer fazer coisas novas todos os dias. Por isso, fazer parte, pertencer a essa mesa, queridos, é uma aventura de vida. É uma grande alegria. Eu queria orar com você porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida, para a honra e glória do nome dEle, e para que o nome dEle seja proclamado através de nós.